Oi, pessoal. Mais uma vez estamos aqui gravando o programa Itapê Solidária. E o tema de hoje é o tema mais discutido e pensado e falado e utilizado nos últimos meses. Nós vamos falar um pouco dessa pandemia. O tempo todo só se fala nisso. Acorda, levanta, dorme e o assunto é o mesmo. Agravado ainda pelo nosso presidente, que brinca com tudo isso, que nega a ciência, o trabalho de tanta gente, e agora ainda com um novo ministro, mudou o protocolo de atendimento, colocando a cloroquina como para a vontade e quase que obrigando os médicos e os trabalhadores da saúde a utilizá-la. Mas, na verdade, tem que se falar nisso, tem que desconstruir esse discurso do governo, porque cada dia está aumentando mais, e o número de mortos. E o Brasil hoje é o segundo do mundo e a perspectiva é difícil. Hoje nós vamos receber aqui a Carolina Malavasi Galvão. Ela é infectologista, uma médica de primeira qualidade, e ela participou já da organização dos Médicos Sem Fronteira, tanto na África do Sul quanto na Suazilândia, na África também. E hoje ela trabalha na prefeitura e no AME, e ela faz um atendimento muito especial para as pessoas de risco aqui na cidade. E ela está bem informada e está ajudando muito na cidade. Ela deu várias entrevistas aqui, já deu outras entrevistas, tem discutido muito com todo mundo. E a gente vai conversar com ela sobre essa situação. Não sei, o problema é que não estaremos ao vivo. E daqui 3 dias, quando o programa for ao ar, muita coisa já pode ter mudado. Mas as informações estão aí. Então, Carolina, boa tarde, que nós estamos nesse horário. Eu queria que você, pense bem, nós estamos nesse momento, só se fala nisso. Há uma contra-informação e um negacionismo fazendo com que a população fique meio sem saber o que fazer. Daí vira torcida, uma torcida da tubaína e outra da cloroquina. O próprio presidente falou nisso. Embora a tubaína não é a tubaína que a gente toma. Tubaína era o apelido da tortura, daquela que chamava tortura d'água, que eles colocavam um tipo de esguicho na garganta do torturado e iam jogando água até a pessoa ou morrer engasgada ou dedar ou falar o que eles queriam. E é verdade isso aí, não sei se vocês... Isso está aí. Isso era utilizado pelo brilhante Ustra no período da ditadura e deve ser uma lembrança agradável do senhor Jair Messias Bolsonaro. Bom, Carolina, por favor, fique à vontade aí, começar, depois nós vamos conversando. Tá. Boa tarde, Fuad. Nós estamos numa situação realmente complicada, porque a gente está vendo os casos só aumentarem, né? A gente fez no início, né, no começo de março, um isolamento social que estava, né, acho que chegando quase ao ideal aí, porque assim, o que a gente sabe é que para a gente conseguir diminuir o número de casos e achatar a curva, né, para que não todo mundo fique doente ao mesmo tempo e precise de leitos hospitalares ao mesmo tempo, a gente precisa diminuir o número de pessoas infectadas. Então, se no começo a gente tinha um isolamento um pouquinho melhor, o que a gente viu com o tempo foi que, infelizmente, talvez devido a essas informações erradas pelo próprio presidente da República, falando que o vírus não... Primeiro ele falava que não existia, depois que era só uma gripezinha, depois N comentários que, em vez de instruir a população, mais desinstruía. E até agora ele tem feito isso. Então, se a gente conseguiu, né, no começo, talvez ter um sucesso, parece que agora a gente não está conseguindo mais, porque a população não está entendendo o perigo dessa doença,
a transmissão, que é uma transmissão alta, a mortalidade que a gente tem em grupos de risco, né? Pessoas idosas, pessoas com pressão alta, diabetes, câncer, com imunidade mais baixa. Essas pessoas têm um risco muito maior de precisar de um leito de internação, de uma UTI, e infelizmente de falecer. A gente tem aí no país hoje, né, dia 21 de maio, mais de 19 mil óbitos no país. Esse é um número muito expressivo, então o país, né, já é um dos epicentros da epidemia, e esse número pode piorar muito nos próximos dias se a gente não rever tudo isso, se a gente não passar a informação correta para a população, se o governo não ajudar financeiramente, porque, né, aquele auxílio de R$ 600, a gente sabe que muitas pessoas não conseguem manter, né, suas atividades, se manter em casa com esse auxílio, que é um auxílio muito pequeno. Então, e aí a gente tem agora um Ministério, né, da Saúde, que já é a terceira troca, o ministro da Saúde, que ele não tem nenhum diploma da área da saúde, e assim, dando informações erradas, né, para a população, para os profissionais, deixando cada vez os governos, o município, o estado mais confuso e com mais dificuldade de acertar no manejo dessa epidemia. Nossa. Com relação a Itapetininga, Carol, o que você acha que está acontecendo por aqui? É igual, ele reflete o que está acontecendo no resto do país, o povo dessa maneira e as atitudes que a administração pública tem tomado, tem sido eficaz? Como é que você enxerga isso? Olha, eu enxergo que sim, de certo modo a gente tem um reflexo do que está acontecendo tanto no estado quanto no país, que a gente vê um aumento do número de casos. Se no começo, né, de março aí a gente tinha positivando 1, 2 casos, né, por semana, hoje a gente tem aí uma média de 5 casos por dia. Isso porque a gente não está ainda testando todo mundo. Tem sim uma pretensão de que todo mundo com sintomas, né, gripais, seja testado, mas a gente ainda não está fazendo isso. Então, mesmo, né, testando populações específicas, a gente vê já um número muito maior de casos. Então, a gente sabe que os números estão aumentando. Eu acho assim que falta muita união, eu vejo assim, dos departamentos, das secretarias. Então eu vejo uma Secretaria da Saúde tentando fazer o máximo, muito sobrecarregada, mas eu vejo por outro lado que assim, a gente não está, as secretarias não estão juntas, né? Então não está a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Finança, a Secretaria... Eu sinto que essa comunicação poderia ser melhorada. Transporte, tráfego, exatamente, isso, do tráfego, para estar todo mundo junto nessas medidas, né? E para que essa informação passe com mais transparência para a população, que a população entenda, né, dos riscos que corre e de como a prefeitura pode também ajudar as pessoas com mais vulnerabilidade, mais carentes. A gente sabe da dificuldade mesmo. Eu estava conversando, né, esses dias com uma pessoa e ela estava falando, olha, tudo bem, meu marido conseguiu o auxílio R$ 600, ele tem um bar, né? Só que ela me falou assim, olha, só para pagar a conta de luz por causa das geladeiras, né, para manter as bebidas, para não perder, ele gasta R$ 500 por mês. Então, fora isso, tem o aluguel do estabelecimento, que é R$ 500, e fora que a gente tem que comer. Então, assim, é muito complicado. Eu entendo o pessoal do comércio também, principalmente os pequenos, né, comerciantes. É uma dificuldade muito grande de ficar em casa só com R$ 600, tendo que pagar todas as contas, né? Então, eu acho que, assim, o poder, né, público, prefeitura, estado, União, né, governo federal, teria que dar uma ajuda real, não uma ajuda fictícia, né? Porque esses R$ 600 aí, talvez para a maioria das famílias não seja suficiente. Aí não tem como elas ficarem em casa mesmo, elas têm que sair, né? Buscar sobreviver, buscar comida, buscar dinheiro para pagar as contas. Então, por um lado,
o governo não está dando, né, um dinheiro real para que as famílias possam ficar em casa. E, por outro lado, também passa uma informação errada, principalmente o presidente da República, e agora parece que esse Ministério da Saúde também está passando essas informações erradas. Eu sou um principalmente porta-voz do que o presidente quer falar dessa vez, senão ele não vai ficar, Sim, né? Pelo exatamente. jeito, Exatamente. Esse novo manual, né, da cloroquina, ele vem totalmente assim, se a gente vê, ele não tem nenhum comitê técnico, não assina esse documento. Então, assim, porque quando você espera um documento do Ministério da Saúde, você espera que muitos especialistas, né, renomados, consagrados, uma equipe olhou aquilo, estudou aquilo muito profundamente, e aí tirou o melhor daquilo para passar para a gente. E o que a gente vê não é isso, não tem pessoas ali, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, enfim, profissionais que entendam do tema, né? Falando, não, olha isso, a gente, né, orienta isso por causa disso. E aí vai pior, se a gente pega as referências bibliográficas, a gente vê estudos lá que já foram até tirados, né, do ar, porque são estudos com erros gravíssimos. A gente vê referências assim como G1, protocolo do Prevent Center, sabe? Coisas assim que a gente nunca viu, eu nunca vi isso, acho que em nenhum país, Senhora. sabe? Então é muito complicado, porque assim, né, o lugar, a instituição, o ministério que deveria passar segurança e passar orientações baseadas em evidências, em ciência, para que dê mais segurança para os profissionais, para os pacientes, para a população, acaba fazendo o contrário, passando mais desinformação e dando uma droga que os estudos estão provando que não é essa droga que vai ajudar na recuperação dos infectados. Inclusive os efeitos colaterais que estão falando para quem tem problema cardíaco. Exatamente. Diabetes. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil, lá em Manaus, eles começaram a testar a cloroquina e a hidroxicloroquina. 11 pacientes morreram por causa de alteração cardíaca, por causa do uso dessa droga. E esse estudo, esse braço, teve que parar, eles tiveram que parar esse estudo. Então, assim, é grave. Não, assim, agora começar a distribuir um remédio que a gente não tem comprovação, que vai ajudar na recuperação da infecção, que a gente já tem dados mostrando que é uma medicação perigosa, que a gente precisa tomar cuidado, precisa fazer eletro, porque ela pode ser, né, cardiotóxica, afetar o coração, ela pode dar problema ocular, de retina, ela pode dar hipoglicemia, então pode baixar o açúcar no sangue, né, e a gente sabe que a pessoa pode ter uma complicação grave, fora N outros efeitos colaterais. Então, assim, o que está acontecendo? Essa medicação, ela não vai curar, né? Ela não vai ajudar na recuperação da Covid e ela pode ainda causar sérios efeitos colaterais, chegando a óbito. E a população vai estar provavelmente desassistida, porque assim, nesse manual eles colocam para dar cloroquina e sem nenhum assim, exame, segmento, como é que eu faço isso, entendeu? Assim, a Sociedade Brasileira de Cardiologia falou que se você considerar dar isso ambulatorialmente, você teria que fazer pelo menos um eletro antes de dar essa droga, um eletro no 3º dia e no 5º dia, né? Pelo menos, entendeu? Pelo menos. E tem não vão fazer. Médico que defenda essa cloroquina para isso? Eu não vi ninguém ainda. Tem ainda? Não, infelizmente tem, mas são médicos que, por falta de conhecimento e por falta também de saber entender os estudos. Por que acontece? Tem alguns estudos que mostram, sim, algum benefício do uso da cloroquina, né, e da hidroxicloroquina. Só que, assim, os estudos a gente tem que saber analisar. Esses estudos que mostram benefício são estudos que eles foram feitos, primeiro, eles foram feitos in vitro, não foram feitos em humanos, né? Então, começou assim, não, funcionou em laboratório, funcionou in vitro, então agora vamos testar em humanos. Só que quando começou a testar em humano, primeiro você faz um teste com uma pequena população, né? Tem vários estágios, né, dos estudos. Então, estágio 1, fase 1, fase 2, fase 3. E assim, para a gente falar que uma droga é eficaz, ela tem que passar por uma série de critérios desses estudos, de fases. Os estudos, eles têm que ser randomizados.
controlados, duplos cegos, estudos multicêntricos, quer dizer, de várias universidades, de vários lugares, para a gente poder com segurança falar, sim, ele vai fazer bem. Lógico que a gente sabe que toda medicação tem efeito colateral, mas a gente sabe que o benefício vai ser maior que o malefício. E nesse caso, a gente está vendo o contrário. Os estudos estão mostrando que os malefícios são maiores que os benefícios. Nossa. Então, é muito preocupante, é muito preocupante. Então, assim, tem um viés político muito grande. E, assim, se a gente pensar, mas estamos levando a ciência a sério, né? A gente fica um pouco mais tranquilo, mas a gente está vendo que os nossos representantes estão jogando a ciência no lixo. E isso, né, a gente vai ver uma consequência na população, a gente está vendo já os casos, né, aumentando, e pode acontecer dos nossos serviços de saúde logo entrarem em colapso. Como já entraram, né, lá no norte e no nordeste. Estou falando em São Paulo. Pois é, e qual a perspectiva para isso, Carolina? Tem alguma perspectiva ou tem que ir devagar, esperando e tendo paciência, a ansiedade controlada e... O que a gente está vendo é que, assim, se a gente não acertar nessas medidas, a pandemia, ela não vai esperar. Então, se a gente, né, se o poder público não rever tudo isso, essas medidas, e não tomar as atitudes certas agora, a gente pode, sim, ter um colapso muito grande, tanto na saúde, quanto na economia, quanto em todas as outras áreas. Porque a gente não vai conseguir manter uma economia, né, se as pessoas estão todas doentes, morrendo, e o sistema de saúde está colapsado. E o pessoal não entende isso, né? E como que nós vamos conseguir explicar para as pessoas que têm que passar por esse momento para viver o futuro, né? Depois que passar isso, como é que vai ser essa questão da própria saúde? Como é que ela vai ter que reinventar o sistema de saúde, fortalecer o SUS e a questão da medicina preventiva, utilizar outros tipos de remédios, de medicações, utilizar a sabedoria popular junto com a medicina moderna. O que você acha que pode acontecer a partir nesse novo mundo que nós vamos viver? Inclusive políticas públicas, municipais, porque é tudo ligado, mas mesmo assim o município tem que tomar algumas atitudes, um direcionamento para poder sobreviver a esse futuro desse novo mundo. Que você... Sim. Estou filosofando eu acho assim, é muito difícil a gente falar, né, nesse momento tem que ser assim, tem que ser de outro jeito, porque é uma coisa muito nova, né, é uma doença, é uma mutação, né, nova, então é uma coisa que a gente está aprendendo agora. Então a gente até pode, né, ter algumas ideias do que vai acontecer e do que talvez seja o melhor caminho, mas não tem como a gente bater o martelo. Mas eu acredito que a gente não vai acabar, né, com essa pandemia esse ano ainda. Eu acho que, assim, se a gente fizer do melhor jeito, né, a gente vai ter períodos de maior isolamento social e menor isolamento social. Mas eu não acredito que a gente vai voltar esse ano à nossa vida como a gente tinha antes, né, de fevereiro, antes dos casos começarem a surgir no Brasil. Então, sim, a gente vai ter que pensar em estratégias, eu acho que não só saúde, mas saúde, tudo, transporte, comércio, tudo. A gente vai ter que se reinventar. Aqui. Nós temos colocado esse assunto nos outros temas também, como nós vamos viver depois. Porque agora nós estamos aqui com a tecnologia. Eu acho que deve aumentar a pobreza, a concentração de renda nesse momento. Você mesmo colocou uma situação bem simples. Eu tenho também um comércio pequeno, estou aos trancos e barrancos aguentando através do delivery, mas eu não tenho condições
de manter todos os funcionários, os pagamentos em dia. Estou me virando. Mas é um horror, Sim. é um horror. Eu imagino quem está na mesma situação que eu e não tem condições básicas de família, que eu ainda tenho essa oportunidade e esse privilégio na vida. Então eu fico pensando e fico imaginando. E nós vamos ter que lutar. Eu acho que nós estamos aqui para isso, né? Esse que é o Sim. principal. Sim. Sim, eu acho que assim, a medicina, você falou, né, da medicina preventiva. Então, no Brasil, a medicina preventiva, ela nunca foi olhada com os olhos que deveria ser, né? Por quê? Porque a gente nunca, né, a gente sempre esperou as pessoas ficarem doentes para depois tratá-las, né? E a gente sabe que a ideia, né, deveria ser o contrário, é muito mais barato, tanto para os cofres públicos, tanto para as pessoas, né, que é muito melhor você não ficar doente, você prevenir, do que você ficar doente, ter que ficar internado, correr o risco de uma sequela grave ou até de ir ao óbito. Então, assim, o que a gente tem que fazer, talvez, pensar como é que a gente vai fortalecer, né, essa medicina que no Brasil nunca recebeu o valor que deveria, né, que seria a medicina preventiva, né. Eu acredito também que a gente vai precisar muito da tecnologia também, pensando aí em teleconsultas, como é que a gente vai fazer isso, porque para pacientes que estão bem, como é que a gente vai poder fazer esse tipo de aproximação, mas também não expor essas pessoas num momento delicado como esses. Então, sim, eu acho que também a gente vai precisar muito da parte de assistência psicossocial, né? Que infelizmente com esse governo também foi assim, né, deixada aí as traças como se não tivesse desconstruída, exatamente, né, a parte psicossocial como se não tivesse valor, né? E hoje a gente vê assim pessoas, né, exatamente. A gente vê muitas pessoas entrando, né, a ansiedade está lá em cima, a gente já tinha uma sociedade muito estressada pelo estilo de vida, né, que a gente tem, né, da correria, da gente não se cuidar. Agora, nesse momento que as pessoas ainda têm que lidar com essa situação, né, de perder um ente querido, de ficar isolado, de não poder fazer as suas atividades diárias, assim, os níveis de ansiedade estão lá em cima. Então, está cada vez mais difícil a gente ajudar os pacientes e a população se a gente não tem um sistema psicossocial fortalecido. Mas eu acho que tá bom por hoje, Carol. Nós vamos eu falo demais, né, Fuad? Nada. Eu tô falando demais, né? Olha, é uma alegria ver você falando, porque a gente aprende tanta coisa. A gente fica bobo, né? Eu tenho lá no trabalho nosso, tem uma pessoa que fica lendo fake news para os outros companheiros de trabalho. É um absurdo, ela é negacionista, ela faz tudo assim, ela lê os fake news como se fosse a maior verdade. E eu queria uma pessoa que nem você, queria que eles ouvissem para entender a situação que nós estamos vivendo. Eu acho que nós vamos aproveitar muito essa gravação, esse programa que nós estamos fazendo. Legal. E nessa semana já entra no ar. Eu agradeço demais sua participação. Eu quero que nós vamos continuar conversando. Obrigada. Depois nós vamos fazer uns ao vivo, viu, Carol? Esse programa aqui é um formato gravado e durante o resto da semana nós vamos fazendo lives naqueles outros. Legal. Daquela outra forma que nós já estamos aprendendo aqui com o Rafael da TVI. E daí nós vamos fazer para continuar. E uma vez por semana, um programa mais longo, assim, mais profundo e tal. Tá bom? Ótimo, muito obrigado, muito Carol. Legal. Um grande abraço para você. Legal a iniciativa, viu? Um abraço para você também. Até mais. Obrigadão, tchau, viu? Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.